Graça e paz a todo o povo de Deus. Queridos, eu quero deixar uma breve reflexão ao seu coração, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. O verso de número 1, a Bíblia diz que Acabe, o rei Acabe, fez Jezabel saber de tudo aquilo que Elias tinha feito. Mas é interessante o que eu quero revelar ao coração dos amados irmãos. Não é sobre Elias e não é sobre Acabe, mas sobre esse espírito desta mulher chamada Jezabel. Uma mulher feiticeira, uma mulher que não tinha dó e nem pena dos profetas de Deus. Quando vemos algumas reações, algumas atitudes em certas pessoas, como também, irmão, não quero aqui só frisar só sobre mulheres, que tem um espírito de Jezabel, que toma umas atitudes nada agradável com os homens de Deus. E também homens de Deus, irmãos, eu vou colocar aqui homens de Deus, abrindo parêntes, que dão lugar ao diabo, a esse espírito de Jezabel, que acaba trazendo dor, que acaba trazendo sofrimento, traição, decepção. E esse espírito de Jezabel, ela tem andado e se movido no meio da igreja. Esse espírito dessa mulher chamada Jezabel, ela tem circulado entre a terra, tem destruído famílias, tem destruído lares. Quantos irmãos que deram lugar a esse espírito de Jezabel? Quantos irmãos que ainda dão lugar ainda no dia de hoje? Quantos que estão sendo usados por esse espírito maligno, destruindo amizades, destruindo pastores, destruindo pastoras, destruindo ministérios, destruindo lares, porque estão dando lugar ao diabo. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quantas pessoas, irmão, que você conhece que se faz de vítima? Fazem o errado, é uma vergonha para o meio do evangelho. É uma decepção e uma tristeza as atitudes que a gente vê, nada agradável. E a gente vê até quando vai a situação na vida do ser humano, até onde vai. Porque nós temos visto o que acontece com Jezabel. Irmãos, é um quadro de um filme de terror o que aconteceu com essa mulher. A gente vê, irmão, que ela foi lançada, irmão, abaixo, aonde ali do edifício que estava, do palácio que estava. Uma mulher que tinha ali o domínio, achando que poderia dominar, que poderia ser maior do que Deus. O seu orgulho, a sua soberba, a sua ignorância. E os próprios que andavam com elas, irmão, foram os próprios que jogaram ela abaixo, a terra abaixo. E a Bíblia vai dizer que os próprios cães comem a carne desta mulher. E é interessante o que me chama a atenção, que só a unha desta mulher chamada Jezabel, que os cães não comem. A única proteção que essa mulher tinha era da unha, que cobria somente a ponta dos dedos. Deus não estava de maneira alguma com esta mulher. E tem muitas pessoas, irmãos, que hoje estão vivendo, estão achando que Deus está protegendo, e Deus não está em muitos negócios, em muitas coisas que nós presenciamos e vemos. Eu tenho visto algo, às vezes, acontecer na vida daqueles que desobedecem a Deus, desobedecem a chamada, maltrata as pessoas, trai pastores, até mesmo pastor trai pastoras. E como, irmão, que nós temos visto no meio do evangelho esse espírito maldito e maligno, tentando destruir famílias, tentando destruir lares, tentando destruir a comunhão do Espírito Santo com os homens de Deus, com as mulheres de Deus. A gente tem presenciado isso, irmãos. E eu sei que vocês também sabem do que eu estou falando aqui. Quantas mulheres pastoras abandonou seus maridos para ficar com jovens, pessoas que eram bem mais jovens que elas. Quantos aqui, irmão, pastores também, abandonou as pastoras, a esposa,
para ficar com meninas mais jovens. Quantos, irmãos, que nós vemos esse espírito de Jezabel se movendo de uma forma, irmão, sobrenatural, criando um poder muito grande no meio do evangelho, destruindo a amizade, destruindo comunhão, destruindo o ministério, destruindo o chamado e levando muitos ao suicídio, à morte. Quantos, irmãos, já tiraram a vida porque não suportaram, porque a pressão psicológica? E quantos que nós vemos, irmãos, que ainda estão prosseguindo, estão caminhando, como Elias também caminhou em meio ao que essa mulher fez, liberou uma palavra que colocaria a vida de Elias como a de qualquer um daqueles profetas, como um daqueles profetas de Baal e de Azera, que eram 850 profetas no total todos. Jezabel ameaçou Elias. E quantos, irmãos, estão sofrendo também um quadro depressivo, que às vezes não pode tomar uma decisão, uma atitude pelo chamado que Deus colocou nas mãos, pela obrigação que Deus colocou nas mãos de pregar o evangelho. Estão sofrendo a dor, irmãos, estão sofrendo pela chamada, estão sofrendo pela obediência e ainda estão prosseguindo, mesmo sabendo que esse espírito maligno está tentando destruir a sua vida, tentando destruir a tua chamada, tentando destruir o teu ministério, tentando destruir a sua família, mas estão prosseguindo, estão caminhando. Mas, irmãos, olha, eu vou ser bem sincero aqui na palavra. Eu sou um homem que Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus não criou homens e mulheres para sofrer. Eu vou colocar bem claro, para ser besta ou idiota. A gente sabe que o homem de Deus, a mulher de Deus, vai até onde dá pé. Deus não criou o homem e a mulher para viver um quadro de terror, para viver um quadro de opressão, de tristeza, de amargura, de dor, não, de maneira alguma. Deus criou o homem e a mulher para viver em harmonia, em comunhão, o santo matrimônio que a Bíblia fala, o casamento e a família. A Bíblia diz no livro de Provérbios, irmãos, sobre a mulher rixosa, que é melhor o homem morar no deserto, viver no deserto, do que com a mulher rixosa, irmão. E esse espírito de Jezabel, como que nós temos visto? Eu até quero respeitar alguns homens de Deus que até mesmo não ungem pastoras. Nada contra pastoras, tem muitas pastoras abençoadas, mulheres de Deus. E tem muitos pastores também, que misericórdia. Só o sangue de Jesus tem poder na vida. E nós vemos, irmãos, que às vezes uma autoridade, um poder que é lhe dado de um cargo, se acha melhor do que o pastor e quer maltratar o seu marido, quer maltratar os seus filhos, maltrata os irmãos. Quantos irmãos? O irmão foi chamado para pregar o evangelho. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, que muitos não têm coragem de falar, não. Quantos que estão passando por isso dentro do ministério, dentro do lares? Quantos irmãos que estão passando por um quadro depressivo, que estão pensando em abandonar tudo, em largar tudo? Quantos, irmão, porque esse espírito maligno de Jezabel tem agido com uma força muito grande no meio do evangelho. Mas em nome de Jesus Cristo, esse demônio vai cair por terra. Esse demônio vai ser destruído em nome de Jesus. Esse demônio que tem agido no nosso meio, que tem tentado destruir as nossas amizades com nossos irmãos, a tua família, o teu ministério, o teu chamado, eu profetizo uma blindagem do céu sobre a tua vida. Você não foi escolhido para ficar sofrendo, você não foi escolhido para ser maltratado, você não foi escolhido para ser judiado. Quem está do teu lado é para cuidar de você, não é para maltratar você. Você, pastora, que maltrata o teu pastor, o teu marido como pastor, que pisa nele, humilha ele dentro da casa, humilha ele nos lugares onde vai. Você, pastor, que humilha a sua esposa, a pastora, que humilha, pisa, maltrata, e até mesmo, meu irmão, eu vou colocar aqui, que trai, achando que Deus não está vendo nada. Deus vai trazer à tona aquilo que está encoberto, aquilo que está em oculto, viu? Deus vai trazer à tona, e você pode ter certeza. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Deus é juiz, e a balança de Deus vai ser colocada na terra, porque Deus é juiz, irmão. Que Deus tenha misericórdia, piedade, e que a benignidade de Deus esteja sobre a vida daqueles, irmãos, até mesmo pastores que maltratam pastoras, pastoras que maltratam pastores, dentro dos lares, na igreja, destruindo membros, destruindo ovelhas, destruindo rebanho.
querem ter uma autoridade que não foi imposta, porque a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. É uma digitora, a digitora que foi colocada do lado para aconselhar, para orientar, para ajudar, não para trazer peso para o homem. E assim também o homem, não é para trazer peso, não é para maltratar a mulher, porque tem um cargo, tem uma chamada, tem um título. O título não te leva para o céu. Tu tá achando que o seu título de pastora te leva para o céu? Tá achando que o teu título de pastor te leva para o céu? O título de missionário, de presbítero, de evangelista não te leva para o céu. No céu não entra essa patifaria, no céu não entra essa vergonha. Irmãos, eu tenho é pena, eu tenho a dó que se cair na mão de Deus, irmãos, misericórdia. Quantas pessoas que nós vemos no leito do hospital, e tem pessoas, irmão, olha, eu vou deixar bem claro que só dá valor na vida quando cai no leito do hospital. Que só dá valor na vida quando perde quem Deus colocou ao lado. Tem pessoas que só vai valorizar, irmão, depois que perder tudo. Até esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele me disse, irmãos, e ele falou assim, por que que na maioria das vezes nós aprendemos com o erro? E nós temos que errar para aprender. Eu falei, é muito simples. Aí ele colocou a minha vida, ele falou assim, se fosse para você passar o que você passou, você passaria novamente tudo que você passou? E eu pensei um pouco, né, e respondi a ele, né, que em tudo existe um grande propósito de Deus. E eu sei que Deus permitiu o que aconteceu na minha vida. Agora eu vou deixar bem claro o que eu falei para ele aqui. Existe uma grande diferença entre quem não conhece e quem conhece a verdade. Agora eu sofri, padeci, fui escravizado como cavalo na mão do diabo, como muitas pessoas são usadas por esse espírito de Jezabel. Mas eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia Jesus, falava da boca para fora que tinha Deus, mas não tinha compromisso com Deus, com o Evangelho e com a palavra. Eu falei para ele, existe uma grande diferença de eu não conhecer e depois que eu conheci continuar no erro. Porque na verdade você não precisa errar, você tem que aprender com os erros que muitos deixaram na Bíblia. Deus deixou muitos que erraram dentro da Bíblia para você não cometer o mesmo erro. E quantas pessoas que você vê à tua volta que estão errando e você vai fazer o errado sabendo que isso é errado? Agora existe uma grande diferença daquele que conhece e daquele que não conhece. Porque você é conhecedor. E eu falei para ele, você conhece a verdade. Você sabe o que é verdade, você sabe o que é mentira. Você conhece os caminhos de Deus, conhece aquilo que Deus te ensinou, o que é certo e o que é errado. Agora quando o homem continua no erro, isso é burrice. Agora Deus escolhe o homem, irmão, escolhe a mulher, escolhe o jovem. Deus escolhe e vai dando corda, mas chega uma hora que Deus puxa esta corda. Tudo tem limite para Deus, tudo existe o tempo. Porque Deus dá chance, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é pacífico. Deus é tudo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Deus é justo. E Deus, irmão, diz na palavra que a árvore que não dá fruto, o machado é posto na raiz e é cortada. Agora fala, ai, Deus é tão mau, levou fulano, tirou ciclano da terra, porque Deus conhecia o coração, porque Deus conhecia as obras, Deus conhece o que nós não conhecemos, Deus vê o que nós não vemos. Deus conhece o interior, enquanto muitos se fingem de ovelhas, são lobos devoradores por dentro. Enquanto muitos, irmãos, às vezes dentro da igreja se mostra ser uma coisa, lá fora é outra, é totalmente outra. Usam duas máscaras, dentro da igreja é uma coisa, dentro do lar é outra, talvez no trabalho é outro. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu fui chamado, foi para pregar o verdadeiro evangelho. Corrija a sua vida e se arrependa enquanto é tempo. Porque enquanto nós estamos respirando aqui, isso é para mim também, irmão. Deus nos dá o direito de pedir perdão, de nos arrepender. Não continua na prática do pecado, não continua nessa porquice. A Bíblia diz, irmãos, que o sujo continua se sujando, que o justo continua fazendo justiça e que o santo continua se santificando. Deus conhece as obras de cada um e Deus vai julgar pelo aquilo que você conhece. Deus não vai julgar aquele que não conhece, irmãos. Deus não terá por culpado o inocente. Entenda isso, pelo amor de Deus. Seja, irmão, inocente para o mal. Agora, pessoas que sabem que está no erro, está traindo o marido que está traindo a esposa, até mesmo exercendo uma chamada, um ministério dentro da igreja. Deus está vendo esta patifaria, eu quero alertar você.
Toma cuidado para que a enfermidade, o demônio não venha entrar em você, o espírito da enfermidade, que Deus permita essas coisas acontecer para o homem refletir na vida. E talvez você que está me ouvindo está vivendo nisso, né? Deus é misericordioso, sim, a misericórdia de Deus é infinita. Mas Deus já deu muita chance para muita gente. Quem está falando aqui, irmão, é um homem que Deus também deu muita chance para hoje estar pregando. Eu quero liberar esta palavra para a tua vida, para que você não sofra também o que eu sofri, para que você não sofra o que muitos estão sofrendo. Viva na obediência, viva servindo a Deus, os mandamentos de Deus, ama os mandamentos de Deus. Não pense que você é um homem ligeiro, esperto, que está enganando Deus. Não pense que você é uma mulher ligeira, esperta, que está enganando Deus, não, porque Deus está vendo tudo que está em oculto. Deus está sondando a sua vida. Deus está vendo aonde você está pisando. Deus está vendo os lugares que você está entrando. Tu está achando que Deus não está te vendo, é? Tu está achando que está passando despercebido, é? Tu está achando que você não vai cair na balança, no juízo de Deus? Toma cuidado para não se encontrar diante do trono branco. Toma cuidado para Deus não expor na tua vida, no dia do juízo final, os seus pecados. Toma cuidado para Deus não riscar o teu nome do livro da vida. Eu estou aqui como profeta de Deus neste dia, orientando a sua vida para você não passar pelo mesmo dano que Jezabel passou. Para que você não sofra na mão dos cães, que simboliza o diabo, o inferno, esses demônios malditos que tentam devorar. Toma cuidado e vigia, olha onde pisa, olha onde anda, toma cuidado com as suas atitudes, com os seus pensamentos. Deus esquadria os pensamentos. Deus vai julgar, irmãos, Deus vai julgar aquele irmão que conhece o Evangelho. A Bíblia diz que é melhor que não tenha conhecido, porque conhecendo e praticando o erro novamente, você será julgado e culpado. Porque Deus não terá por inocente aquele que conhece o verdadeiro Evangelho, aquele que um dia o serviu. Toma cuidado, eu estou aqui, irmão, pela graça de Deus, sendo boca de Deus para a sua vida. Seja bênção para o teu marido, seja bênção para a sua esposa, seja bênção para os seus irmãos, seja bênção no ministério, seja bênção no seu trabalho, seja bênção onde você estiver. Tire isso, libere perdão a Deus se você está no erro. Tire este mal de dentro de você, para que você não sofra amanhã, para que você não se encontre num momento dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo, Pai? Por que o Senhor permitiu isso? Toma cuidado, eu estou aqui te orientando, eu estou aqui te aconselhando. Eu sou falho, sou miserável, pecador, eu sou barro, eu sou pó, mas eu estou dizendo para você: viva na verdade. Meu corpo está se arrepiando todo. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo conduzidas por esse espírito maligno, esse espírito maldito de Jezabel, que estão destruindo ministérios, que estão destruindo lares, que estão destruindo a chamada do povo. Eu estou aqui orientando você, para que você siga o alvo e prossiga vivendo em amor, em paz, em harmonia, em comunhão. Viva aquilo que Deus colocou para você viver a vida com alegria, saudável, na presença do Espírito Santo. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Eu estou aqui te orientando. Deus quer te livrar do mal que poderia vir sobre a tua vida, porque Deus pode se arrepender, assim como Deus também se arrependeu. Quando Ezequias ali se lamentou, virou seu rosto para a parede, começou a chorar, o profeta voltou e disse que Deus acrescentaria 15 anos a mais, porque Ezequias se arrependeu. Eu creio que é tempo de nós se arrependermos. A iniquidade, o pecado que você está cometendo, você está achando que Deus não está vendo, isso tem subido nas narinas de Deus, o mau cheiro. Que você pegue nojo da iniquidade, que você possa ter vida com Deus, que você possa meditar, ler na palavra, jejuar, se consagrar e vencer o mal. Você está sendo usado pelo inimigo e não estão dando conta. Tu acha que aqueles que pecaram dentro da Bíblia não teve o castigo? Você acha que aqueles que pecaram não pagaram um preço alto, irmãos? Eu estou orientando você. Deus pode livrar a tua família. Não permita que algo aconteça no meio daqueles que estão à sua volta. Não permita que algo aconteça que nem aconteceu com Jonas. Jonas rejeitou a sua chamada, fugiu para não fazer aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. E as pessoas que estavam com ele sofreram. Toma cuidado. As pessoas estão sofrendo por tua causa. Toma cuidado dentro da tua casa. Tem pessoas que precisam de você.
e está vendo a vergonha que você é. Você não tem dado testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato a Deus. Glorifica a Deus, agradece a Deus, porque ainda você está com saúde, porque ainda você tem vida, você tem um fôlego de vida no seu pulmão. Se arrependa antes que seja tarde. Talvez neste dia que Deus separou para você se arrepender, voltar. Lembre do lugar onde caíste, para que tu venha se levantar em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui, irmão, como ministro do Evangelho, orientando você, para que você viva bem com a tua família, com a tua casa. Toma cuidado para não perder tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Toma cuidado, porque tem muita gente perdendo. E tem gente que só valoriza quando perde. Você está entendendo o que Deus está ministrando? Eu quero que você desperte. Você está sendo usado pelo inimigo. Você está sendo cega pelo inimigo. Você está sendo um cavalo na mão do inimigo e não está percebendo. Tem muita gente que ignora os homens de Deus falando. Tem muita gente que ignora a voz de Deus, não dá ouvido à voz de Deus. Em Oséias 4,6 a Bíblia diz: porque rejeitaste o meu conhecimento, também eu rejeitarei a vós e me esquecerei dos vossos filhos. Toma cuidado para que Deus não esqueça também da tua família, dos vossos filhos, porque Deus é juiz e Deus está vendo. Deus somente exige de nós a obediência. Deus exige de nós somente que nós venhamos obedecer a sua voz e colocar em prática a sua palavra, que nós não possamos ser somente ouvinte, mas praticante da palavra do Evangelho de Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmão, seja um vaso de honra, não seja um vaso de desonra, seja um vaso que aonde você for, as pessoas vejam Deus em você. Não maltrate, não despreze, não traz dor para quem te ama, para as pessoas que te amam à tua volta. Talvez você pode se encontrar um dia sozinho, viu, por não valorizar quem Deus colocou ao teu lado. Quantas pessoas estão aí passando por já 7º, 8º, 10º casamento, porque precisa mudar as atitudes, a sua conduta, o seu caráter. Precisa mudar porque dá lugar a esses espíritos malditos, esses espíritos imundos de Jezabel, que destrói a família, que destrói a comunhão, que destrói o casamento, o ministério, que destrói a tua saúde, porque abre porta para outros demônios entrarem. Eu estou aqui dizendo para você: fecha essas portas, fecha a brecha. Não deixe que o diabo destrua a tua vida, não deixe que o diabo... Eu estou aqui, neste dia, orientando e te aconselhando. Não permite que o mal chegue até você. Não permite que Deus venha permitir que o mal chegue na tua casa, na tua vida. Se arrependa hoje dos seus pecados, porque Deus está te dando a chance para você se arrepender, para você ter vida com Deus e para exercer a tua chamada, o teu ministério. Seja bênção onde você estiver. Seja bênção na tua casa, no seu trabalho, seja bênção com seus filhos, com seu marido, seja bênção com a sua esposa, com seus filhos, pastor. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, não dê lugar ao diabo. Seja um instrumento na mão de Deus, deixe Deus usar vocês. Haja naturalmente, mas deixe o Espírito Santo usar. Seja humilde, reconheça os seus erros. Porque o mal do homem é quando gera dentro de si o orgulho, a soberba, a ignorância. Pessoas tolas que não dão lugar a Deus, que não aceitam a palavra de Deus, vivem na rebeldice, se arrebenta, depois não adianta ficar pedindo perdão, chorando, se lamentando por aquilo que Deus já te orientou para não fazer. Vigia, vigia. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Deus quer te livrar. Você que ouviu este áudio, compartilha este áudio. Deus quer te livrar do mal que pode te vir. Deus, ele se arrepende do mal que poderia lançar e não lança. E não envia o mal. Você ouve a palavra de Deus, você recebe no seu coração, se você quiser. Deus não obriga ninguém a receber, mas Deus também deixa o homem viver o livre-arbítrio da vida. Não se arrependa das coisas boas que você faz, mas se arrependa do mal. Porque as coisas boas, isso as pessoas vão valorizar na sua vida. As coisas más, toma cuidado, você vai ser lembrado pelo que você faz. Um dia que você faltar, será que você vai ser lembrado como uma pessoa ignorante, tola? Uma pessoa que não ouve o Evangelho, que não dá ouvido à voz do Evangelho, que não dá ouvido à palavra de Deus. Como que você quer ser lembrado nesta terra? Como uma pessoa que traía a sua esposa, como uma pessoa que traiu o seu marido. Como que seus filhos vão se lembrar de você? Como que as pessoas que estavam em sua volta vão se lembrar de você? Uma pessoa que foi fiel até o fim?
ou que viveu na porqueira, ou que viveu na imundícia do pecado do adultério, dos vícios das drogas, do vício do alcoolismo, da prostituição. Como que você quer ser lembrado? Você quer deixar um legado na terra de tristeza ou um legado de alegria? Porque todos nós, um dia a morte chega. Um dia a morte vai chegar para mim, vai chegar para você. Aí você vai dar de cara com a realidade, quem você é. Depois não adianta se explicar para Jesus, não. Porque ele irá julgar. E não terá por inocente o culpado. Tome cuidado, porque ele é juiz e é um bom juiz. A Bíblia fala, toma cuidado. Eu estou te aconselhando. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12, quem está de pé, cuide para que não caia. Por isso eu estou te orientando, para que você não venha passar em um quadro depressivo na sua vida, para que você não venha pagar um alto preço na sua vida. Você não sabe o dia de amanhã, toma cuidado. Você talvez está achando que Deus não está presenciando as suas atitudes, né? Os seus pensamentos, as coisas que passam na sua vida, no seu coração. Toma cuidado. Deus está vendo tudo. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo canto, contemplando justo e injusto. Deus está vendo o bem que você está fazendo. Deus está vendo o mal que você está fazendo. Deus está presenciando as suas atitudes. Você que tem feito contenda, sendo usado por esse espírito de Jezabel, falando mal dos irmãos da igreja, falando mal dos pastores, toma cuidado. Eu estou te orientando para você não pagar um alto preço. Eu estou te aconselhando para você não pagar um alto preço na vida. Toma cuidado com o espírito de Jezabel, que destrói sonhos, que destrói projetos, que destrói ministério, que destrói chamadas. Toma cuidado com esse espírito maligno do demônio. Toma cuidado, porque Deus tem coisas grandes para ti. Viva na obediência. Viva na comunhão com Deus, não dê lugar ao inimigo. Em Tiago 4:7 fala, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Toma muito cuidado com isso. Você que talvez tenha dado lado ao diabo, você que tem feito amizades com mulheres, você que é casado, você que tem feito amizade também com homens, mulheres que é casada, toma cuidado. Satanás não é bobo, é astuto. Toma cuidado, porque na fraqueza de um, o diabo quer usar as pessoas para destruir o teu casamento. Quantos casamentos que nós já vimos destruído? Quantos ministérios que nós já vimos destruído? Quantos lares nós já vimos destruído? Quantas famílias já foram destruídas por esse espírito de Jezabel? Filhos que não estão mais com seus pais, que não estão mais com suas mães. Talvez estão morando com seus pais, estão morando com as suas mães. Talvez pessoas que já estão vivendo em outro relacionamento, em outro casamento. Irmãos, filhos têm sofrido com isso. Você talvez não tenha visto seu filho sofrer, mas seu filho tem sofrido também com as atitudes que você tem tomado. Seja um exemplo, não traga peso para a tua casa, para os seus filhos. Seja uma mulher sábia, seja um homem inteligente. Seja um homem manso, como a Bíblia manda nós sermos. Seja um homem pacífico. Seja um homem que tenha humildade, que reconheça as falhas. Seja um homem que tenha caráter. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas que venhamos a cada dia melhorar, para que nós venhamos honrar e glorificar o nome de Deus. Seja um exemplo dentro da sua casa, você como pai. Seja um exemplo para os vossos filhos. Você como mãe, seja um exemplo para o seu marido. Você também que está no lugar de marido, seja um exemplo para a sua esposa. Quem você é? Quem que você tem sido? Aonde você anda? Você está achando que tem escondido da tua esposa, dos teus filhos? Você acha que esconde Deus? Você acha que está escondendo aquilo que você está fazendo? Talvez em quarto de hotéis, no seu trabalho, no banheiro de onde você trabalha, escondido dentro de banheiro. Talvez com pessoas que não é o seu marido, que não é a sua esposa verdadeira. Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer juízo. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrependa para que você não venha bater as botas, passar por uma morte física que todos nós vamos passar. Quem vai estar do seu lado, o diabo ou o anjo? Para que você não venha passar pela dor e ranger de dentes, o inferno. Eu estou orientando a sua vida, irmão. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Você está santificando, você está se esforçando. Não é fácil chegar ao céu. O reino de Deus se apodera com força, com esforço. O reino de Deus se apodera com força, com esforço, com dedicação. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira que você vai entrar no céu. É que você tem tido uma imagem de Deus, que Ele é misericordioso, que Ele perdoa, né? Ele é misericordioso, Ele perdoa sim. Mas o pecado traz consequência. Tem pecado que não leva para a morte, mas tem pecado que leva para a morte, viu? Existem dois tipos de pecado. Toma cuidado e vigia. Toma cuidado e se arrependa. Você que está sendo uma mulher que é exemplo dentro do seu lar, continua sendo esta mulher de Deus. Você que é um homem que está sendo exemplo dentro do seu lar, para o ministério, para a igreja, sendo referência, continua sendo essa pessoa de Deus. Você também, mulher, que é colocada como pastora, né? Você que está exercendo a tua chamada ao lado do pastor, continua exercendo com amor e com graça. Porque maldito é o homem que fará a obra de Deus relaxadamente. Maldito será. Então tome cuidado e honre a Deus. Deus te colocou algo em suas mãos porque confiou em você. Não despreze a tua chamada, não despreze o dom que Deus te deu. Você pode prestar conta por isso. Então que você seja uma bênção, você jovem, seja obediente ao teu pai, à sua mãe. Seja humilde, reconheça, viva o perdão, perdoa hoje quem você precisa perdoar. Que Deus venha te livrar das enfermidades, do mal que poderia vir sobre a tua vida, porque Deus se arrepende do mal que poderia fazer e não faz. Assim como Deus também teve misericórdia do povo de Nínive. Seja essa pessoa que gere dentro de si o amor, a graça. Seja essa pessoa pacífica, essa pessoa mansa, que tem paciência com as pessoas, que perdoa, que ama o próximo, porque a Bíblia diz para você amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Será que você verdadeiramente se ama? Porque uma pessoa que maltrata a sua esposa, que maltrata seus filhos, que maltrata o seu marido, maltrata os irmãos, amigos, uma pessoa dessa não tem amor, uma pessoa dessa não tem Deus no coração. Uma pessoa dessa, o mal está penetrando no coração, está com um coração negro, um coração em trevas, em escuridão e ainda não está dando conta. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a glória do Evangelho. Irmãos, seja templo do Espírito Santo, como 1 Coríntios 3,16 diz. Seja templo, santifica a sua vida na verdade, santifica a sua vida na palavra. Se esforça para viver uma vida na presença de Deus. Se esforça para obter todas as bênçãos que Deus te prometeu para você, para que os seus filhos sejam bênção. Não permite que os seus filhos passem por algo que você está colocando na mão deles para eles passar. Se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, se você ama os seus filhos, tome cuidado com aquilo que Deus colocou em suas mãos, para que os seus filhos não paguem a consequência, para que as pessoas que estão em sua volta não paguem a consequência, não sofram por algo que Deus te chamou para fazer. Aceita a sua chamada, fique na posição. A chamada não é fácil, mas Deus está com você, Deus estará contigo. Eu sei que a chamada traz dor, solidão, decepção. Eu sei que a chamada traz lágrimas, muitas das até traição. Mas vale a pena servir a Deus. Mas eu quero te orientar, te aconselhar, para que você viva bem com Deus, viva bem com teu marido, viva bem com a esposa, viva bem com seus filhos, com os irmãos em Cristo, com os amigos. Viva bem, seja uma referência, tenha caráter, seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa humilde, não seja uma pessoa arrogante que maltrata as pessoas, que leva as coisas de qualquer jeito, que leva o evangelho de qualquer jeito. Seja um exemplo onde você estiver, no modo de você falar, no modo de você tratar as pessoas, no modo de você vestir. Tenha conduta, tenha caráter de cristão, de crente. Vigia as coisas que você está fazendo. Vigie, toma muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, aonde você está pisando, aquilo que você está tocando, aquilo que você está vendo, aquilo que você está pensando. Toma muito cuidado com isso. Que você venha guardar o templo do Espírito Santo. Você vigiar as suas atitudes. Você vigiar naquilo que você está fazendo. Porque Deus tem coisa grande para você. Fique na obediência. Fique em posição que Deus te chamou. Não fuja, não corra aquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo que o fardo esteja pesado, mesmo que a cruz esteja pesada, Jesus diz que o fardo dele é leve. Jesus disse para você pegar a cruz e prosseguir. Eu sei que todos nós temos uma cruz, você que me ouve tem uma cruz que você carrega. Jesus não mandou você abandonar a sua cruz. Mas tem muitas pessoas que acham, porque o homem é crente, porque a mulher é crente, tem que ficar perdoando as patifarias, os erros que as pessoas fazem. Misericórdia, que Deus te poupe, que Deus tenha piedade da tua alma, da tua vida.
Você pensa dessa forma e está maltratando a tua esposa, está maltratando seus filhos, maltratando o teu marido, está maltratando irmãos de igreja, maltratando os amigos, maltratando as pessoas do trabalho, você trabalha. Tome cuidado com isso. Vigia enquanto é tempo. Gere dentro de si um arrependimento, tenha um coração transformado, regenerado, tenha um coração que perdoa, um coração puro, tenha um coração que pera. Você que está ouvindo isso, olha, estou aqui, irmãos. Foi difícil transmitir essa palavra, mas eu estou falando para você, porque quero que você viva bem, porque eu quero que você desfrute do melhor de Deus para a vida. Não fuja do chamado, não desobedeça a Deus, não desobedeça os mandamentos, não desobedeça o que Deus colocou para obedecer. Obedeça os princípios bíblicos, ama os mandamentos, viva aquilo que Deus chamou você para viver. Viva os sonhos de Deus, a mão dos sonhos, mas viva os sonhos de Deus. Pare de pensar só em dinheiro, pare de pensar nas riquezas. Pense no tesouro que estará no céu, porque onde está o teu coração, estará o tesouro. A Bíblia diz isso. Aonde estará o teu coração, está o tesouro. Então tome muito cuidado. Você que não está contente com o marido que você tem, com a esposa que você toma cuidado. Se de Jezabel está agindo, está trazendo frieza ao seu relacionamento, tome cuidado. Tome cuidado com o diabo está agindo, você não está percebendo. Você que já não tem mais diálogo, comunhão na sua casa com a tua esposa, com o teu esposo, com seus filhos. Toma cuidado, Satanás querendo destruir a tua família. O espírito de Jezabel está tentando matar os seus sonhos. Você profeta, o espírito de Jezabel está tentando matar o chamado. Seja sábio, tem discernimento espiritual. Continua fazendo a obra, continua pregando, continua exercendo a tua chamada. Continue abençoando as pessoas. Continue, irmão, libertando a pessoa em nome de Jesus Cristo. Você foi chamado para isso, você foi chamado para ganhar almas, continue ganhando almas, não sai da posição que Deus colocou. Você que chamado como ministro do Evangelho, continua ministrando. Você que chamado para pastorear, continua pastoreando. Você que foi chamado para profetizar, continua profetizando. Você foi chamado para louvar, continue louvando. Você que foi chamado aí para missionário, continue pregando a palavra, exercendo o amor, graça, porque Deus vai te honrar na terra. Você vai deixar uma história linda, mas depende muito de mim, você. A nossa história já foi escrita por Deus, sim, mas nós temos também direito de alá-la. Nós temos direito de rasá-la. Então não rasure, não manche história. Vive em obediência, viva na fidelidade com Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para ti. Quantas pessoas ainda vivem uma vida de engano, achando que é crente, achando que se converteu, e continua ainda traindo esposa, continua traindo marido e vivendo engano, continua bebendo, continua nos vícios, continua fazendo pornografia, continua falando mal dos irmãos, continua falando palavras torpes. Quantas pessoas que acham que são crentes e estão sendo dito pelo diabo. Eu estou aqui dizendo, vigia, vigia, vigia nas coisas que você tem falado, vigia nas coisas que você tem presenciado, que você tem feito. Tome muito cuidado, porque Deus quer que você seja um vaso de excelência, que você seja um vaso de honra. Continua a posição, seja uma atalaia, seja um servo fiel e verdadeiro, no nome do Deus vivo. Honra tua família, honra o teu marido, honra o teu esposo, honra os teus filhos, honra o mistério qual Deus confiou ao certo chamar que você tem. Deus colocou algo em suas mãos. Não permite que Deus tire da sua mão pela sua desobediência a Deus. Não permite que a mão de Deus pese na tua vida. Seja fiel e verdadeiro com Deus, porque aquele que é fiel a Deus é fiel em todas as áreas. Tu tens sido fiel a Deus, tu tens sido fiel ao Senhor, tem honrado a Deus, tem honrado os princípios de Deus, tu tens tido caráter. O caráter cristão que Natanael tinha, não havia nele tolo, não havia ali mentira nem engano. Será que nós temos qualidade que o Cordeiro tem, o Espírito Santo colocou na vida de Jesus, as qualidades do Espírito Santo? Será que nós estamos buscando essas qualidades na nossa vida? Com Jesus também foi um exemplo, um Deus que vive nesta terra, foi humilhado, maltratado, pisado. Diz para nós sermos santo como Ele é santo. Ele deixou o exemplo para nós seguirmos e caminharmos. Ele nos ensinou a forma certa de vivermos. E por que ainda, e muitas vezes, irmãos, questionamos a Deus, sendo que Ele deixou tudo para nós inscrito, deixou para nós uma história, um legado de um Deus santo, de um Deus que amou aqueles que odiaram, um Deus que perdoou, um Deus pacífico, um Deus, irmãos, nós vemos na Bíblia que provou seu amor em João 3,16, entregando seu único filho na cruz do Calvário para que morresse por nós. Olha o exemplo, olha o amor na cruz, irmãos. Olha o amor que a cruz trouxe para a nossa vida. Para mim, você está cruz. Era para mim você ter sofrido o que Jesus sofreu. Deus não poupou nem seu filho. Você acha que Deus vai poupar você a dor e sofrimento? Por isso, Jesus deixou uma história. Jesus deixou o manual da vida eterna, porque Ele é o verbo. Ele deixou para você prosseguir. Não vem amanhã depois dizer que ninguém te orientou, que ninguém te falou nada, viu? Porque Deus disse que o evangelho será pregado aos 4 cantos. E aí será o fim. Deus não vai deixar ninguém sem ouvir a verdade. Tem muitas pessoas sofrendo porque querem, porque Deus deixou o livre-arbítrio. Mas seja sábio, seja inteligente. Você que é santo, continua santificando. Continua buscando Deus. Você que é justo, continua fazendo justiça. Deus já te honrar nessa terra de uma forma sobrenatural. E eu creio em nome de Jesus Cristo. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não permitem que roubem a sua coroa. Não deixem roubar a sua coroa. Não deixem que as pessoas tirem você.